Olá, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de costura e modelagem de roupas e eu estou aqui todos os sábados às 13 horas da tarde para te dar conteúdo relevante que pode ajudar a você a construir as suas peças de roupas. Recentemente eu lancei aqui no canal uma forma de você nos ajudar a crescer. Se você tem interesse de fazer isso, eu deixei na descrição desse vídeo um link onde você pode clicar e fazer qualquer doação a partir de R$1. E fazendo assim você ajuda o canal a crescer, mas não é obrigatório, é voluntário, tá bom? Eu também tenho postado durante a semana, segunda, quarta e sexta, algumas diquinhas que eu separei para te ajudar. Bom, hoje eu estou dando início a uma série de vídeos onde eu vou ensinar modelagem de saias. Eu vou somente ensinar a modelagem, não vou fazer a peça piloto, não vou fazer uma peça ensinando a costura, porque eu quero fazer vários vídeos e aí fica inviável para mim fazer uma porção de saias que eu não vou usar. Mas como toda modelagem precisa ser testada e aprovada antes de ser feita na peça, no tecido que você vai usar, eu vou chamar essa série de como eu faria. Então eu vou te ensinar as técnicas, mas eu não vou fazer o teste com você. Então é só mesmo a ensinar a técnica de como se modela, né? Então seria como eu faria qualquer tipo de saia que eu postar aqui. Como eu disse, eu não vou fazer a peça e eu vou usar de inspiração alguma imagem que eu pegar na internet. Mas eu não vou colocar aqui a imagem porque você sabe que toda imagem precisa de direitos autorais. E aí vai complicar aqui para o canal, então eu vou deixar somente o link da saia inspiração que eu usar aqui, e aí você clica e dá uma olhada no modelo lá e vê se te agrada. E aí eu também posso fazer o desenho da peça, mas eu não vou postar a imagem da peça pronta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos assistir a modelagem dessa saia. Para iniciar essa série, eu escolhi um modelo mais simples, mas que tenha alguma informação aí para você conseguir aprender um modelo diferente. Eu não sou boa de desenho, mas também não quero ficar postando imagem de terceiros aqui por questões de direitos autorais, então eu fiz esse desenho. Acho que dá para você entender, mas caso você queira ver a imagem, a foto, né, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para fazer esse modelo, eu vou utilizar a régua escalada que eu já tenho aqui no canal e, consequentemente, eu vou utilizar também os moldes da saia base em tamanho miniatura. Todos os links que eu falar aqui eu vou deixar aqui em cima para você acessar. Então a primeira coisa que você vai fazer depois de estar com os moldes base em mãos é passar eles para outro papel, igual eu já fiz aqui. Colocando as informações que tem na base, copiando mesmo o molde. E eu vou começar pelo molde da frente. Para fazer uma boa interpretação, é bom você estar com o modelo que você está usando de inspiração no local visível para você ir modificando conforme você está visualizando. Eu gosto sempre de começar de cima para baixo. Nesse modelo, eu não vou fazer muitas complicações, como eu disse, é um modelo mais simples. Nos próximos modelos, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Então, aqui, eu gosto de começar de cima para baixo. Então, aqui eu vou só traçar a largura do meu cós e vou retirar esse pedaço para cima. E depois, na hora de fazer o cós, vou fazer um cós reto, sem ser cós anatômico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descer a largura que eu quero de cós. Então, a partir dessa linha para baixo, eu vou marcando a largura que eu quero do cós. Eu vou colocar aqui como exemplo 4 centímetros. Vou tombar aqui o molde para ficar mais fácil para mim. Então, eu vou marcando 4 centímetros. Vou acompanhando essa linha de cima. E agora eu vou traçar aqui
a linha que eu marquei, ligar os pontos, né? Esse pedaço aqui eu vou eliminar, ou seja, eu vou jogar fora. E depois, na hora de fazer o cós, como eu disse, eu vou fazer um cós reto, não vou fazer ele anatômico. Porque quando a saia pega na linha da cintura, você não precisa de fazer ele anatômico. No meu caso aqui, como eu não sei se eu falei, mas eu não vou descer nada aqui. A saia vai pegar na linha da cintura. Então, esse pedaço aqui eu vou recortar e jogar fora. Bom, depois de retirar do cós, agora a gente vai descendo. Você vai analisar agora onde você quer que comece o seu babado, ou seja, onde termina a parte superior da saia. Digamos que você queira no meio das suas coxas, você tem que medir da sua cintura no seu corpo até onde você quer que comece aqui o babado. Como exemplo, eu vou na linha do quadril aqui, eu vou descer 15 centímetros, mas isso aí é opcional, você vai fazer conforme o seu gosto. No modelo que eu escolhi lá, que está na foto, ele pega, se eu não me engano, um pouquinho acima do joelho, mas isso aí é opcional, conforme você queira. Então, eu marquei a partir da linha do quadril para baixo 15 centímetros. Poderia ter feito essa medição lá da cintura para baixo também. Mas aqui, como eu estou com a linha do quadril, fica mais fácil para explicar. Então, daqui para baixo eu marco 15 centímetros dos dois lados, já até marquei aqui, ó. E agora eu vou traçar uma linha reta. Caso você seja iniciante, tem dificuldade de entender essa questão de colocar os valores que você vê aqui para cá, eu vou fazer uma breve explicação para clarear sua mente um pouquinho aí. Aqui, como eu disse, eu estou com o molde base da frente, a parte da frente. E aqui eu tenho a linha do centro-frente. Eu tracei uma linha aqui no meio da saia para você entender. Essa linha representa essa. E aqui eu tenho a lateral da saia, que é a mesma coisa que essa lateral aqui, ó. Então, é como se eu estivesse trabalhando assim, ó, só com um lado da parte da frente. Então, agora, para você interpretar, você vai entender que essa linha aqui é reta, ó, é como se ela fosse aqui, ó. Ó. Como se ela fosse reta. Então, se você observar, a saia, ela tem uma leve entradinha aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer essa alteração do lado de cá, não nessa linha aqui que é o centro-frente. O que eu sugiro é que você não entre muito. Entre um pouquinho, depois prova a saia, vê se tá bom. E se achar que pode entrar mais um pouquinho, você dá mais uma ajustada. Aqui como exemplo, eu vou colocar aqui 1 centímetro. E aí, como eu disse, você vê aí no seu corpo se ficou bom, se precisa de mais ajuste. Se você fizer como eu falei, entrando um pouco, medindo no seu corpo para ver se ficou bom, você deve fazer o babado somente depois que tiver tudo certinho aqui o valor, porque senão você vai ter dificuldade em encaixar o babado na parte de cima da saia. Então agora eu vou entrar daqui para cá 1 centímetro e vou ligar daqui até cá em cima. Então, agora vamos para a parte do babado. Eu estiquei essa linha do centro-frente até embaixo para te explicar que no encontro aqui do babado, de um lado para o outro, tem uma leve subida. E aí, essa leve subida você vai analisar quanto que você quer. Como sugestão, eu coloquei 2,5 centímetros, mas pode ser mais. É bom você fazer a peça piloto e analisar quanto que você quer subir. Então, aqui, ó, eu escrevi centro-frente porque depois a gente vai destacar essa parte e para não confundir é melhor escrever. Então, eu subi da linha de baixo para cima 2,5 centímetros, mas como eu falei, pode subir mais um pouquinho se você quiser. E aí, fiz a marcação ali, ó, 2,5 centímetros. Você pode observar também que o babado ele não pega aqui na lateral, ele pega um pouco para dentro. Então, a partir da linha onde a gente marcou a entrada aqui, para dentro, eu vou ver quanto que eu quero que entre aqui para o babado pegar. Eu estou sugerindo aqui 4 centímetros, mas também é opcional, pode ser um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, isso aí você analisa. Então, a partir da linha que a gente entrou aqui na lateral para dentro, eu marquei 4 centímetros.
Você pode observar também que o babado ele trespassa para o lado de cá, ou seja, tem esse pedacinho aqui que é diferente desse. Então agora eu vou precisar de espelhar essa parte de baixo aqui para conseguir fazer esse lado de cá, para fazer a parte do babado. Então eu vou colar um papel aqui e vou colocar esse mesmo valor aqui do lado de cá. Já colei um papel aqui e espelhei esse pedaço de baixo para cá. Também eu fiz essa marcação aqui que tem na lateral da saia, no meu caso aqui 1 centímetro, eu fiz do lado de cá também. Agora eu vou desenhar o babado. Vou começar ou terminar, mas eu tenho que passar por esse ponto, passando por esse e chegando do lado de cá. Aqui eu não preciso vir até no cantinho, pode ser um pouquinho mais para dentro. Na parte de baixo do babado, eu vou fazer umas marcações para depois cortar e abrir o babado para dar o volume que ele tem. Então, como sugestão, eu vou colocar aqui de 5 em 5 centímetros. Não precisa ser muito exato assim, pode ser um pouco mais. De preferência, não menos que isso, senão você vai recortar muito. Mas eu gosto de fazer por igual, se eu escolher 5, de 5 em 5. Tem gente que chega que só risca, mas eu acho que assim fica melhor. Então agora eu vou marcar aqui de 5 em 5 centímetros na parte de baixo. Vou ligar com linha reta desse ponto aqui até o final e depois eu vou recortar o babado. Nas marcações feitas aqui embaixo, eu vou riscar até a parte de cima, em todas elas. Agora eu vou recortar até chegar lá na ponta sem destacar, deixando uma beiradinha ali para não destacar. Eu gosto de enumerar cada parte, até mesmo antes de cortar, porque se acontecer de destacar um pedaço desse, você sabe a sequência em que ele está. Bom, e agora depois de cortado, né, eu vou abrir aqui o tanto que eu quero. Como exemplo, eu vou abrir 3 centímetros, mas isso aí é opcional. Quanto mais você abrir, mais vai dar aquele formato de babado, mais vai ficar embabadado, né, que a gente fala. Mas também, consequentemente, você vai gastar mais tecido. Então, o teste é super importante para você saber quanto que você quer. Eu peguei aqui um papel bem colorido para você conseguir visualizar melhor. Então, aqui no primeiro pedacinho, eu já abri o valor que eu defini aqui. No meu caso aqui, 3 centímetros. E agora eu vou abrindo os outros, olha. Só que eu gosto de medir. Tem gente que abre no olho assim, mas eu sinceramente não gosto não. Então, eu venho aqui e marco os 3 centímetros, abro ali o tanto que eu quero, já até fiz as marcações, mas só tô explicando para você. Aí venho, colo. E faço a mesma coisa com todos os outros pedacinhos, ele vai ficando assim, ó. Então, quanto mais você abrir, mais ele vai fazendo o caracol. Agora eu vou refazer a curva do babado, tanto embaixo quanto em cima. E os lugares onde está dando bico eu vou tirar e o lugar onde está faltando eu vou acrescentar. Ou seja, eu vou fazer uma curva harmoniosa. Aqui eu fiz um pedacinho para você ver, olha. Aqui, por exemplo, eu vou seguindo, vai ficar faltando um pedacinho. Então, eu tenho que fazer seguindo uma curva harmoniosa.
tanto aqui quanto na parte de cima, mas eu vou fazer direitinho e volto para mostrar. Então aqui eu refiz a curva tanto embaixo quanto em cima e ficou dessa forma. Agora eu vou recortar. Então depois de recortado ele ficou dessa forma. E agora eu vou recortar aqui a lateral da saia que ficou faltando, esse pedacinho aqui, ó. Vou recortar ela toda e aí vou começar a parte das costas. Aqui eu recortei a frente toda, inclusive esse pedacinho que tá na lateral aqui, que a gente deu uma entradinha de 1 centímetro. E agora eu vou pro molde das costas. O molde costas é mais fácil do que o molde da frente. A gente vai repetir algumas medidas, mas aqui no cós eu fiz um pouquinho diferente do que na frente. Aqui é o centro das costas, né? A linha do centro das costas. Então aqui no cós eu desci 3 centímetros e fiz essa marcação até o meio da pence. Do lado de cá eu desci o mesmo valor que eu desci na frente, 4 centímetros. E aí eu liguei com linha reta, esses pontos. Aqui eu fiz igual na frente, desci 15 centímetros da linha do quadril para baixo e tracei essa linha aqui. Entrei 1 centímetro igual eu entrei na frente, aqui na lateral, né? Liguei daqui aqui e também liguei daqui aqui. Na parte de baixo aqui, que vai ser o babado, eu marquei de 5 em 5 centímetros. Se você quiser começar daqui para lá, fica até melhor, porque aí o centro aqui, porque aqui vai ser a dobra do tecido. Então, o centro você marca 2,5 e depois vai marcando, no caso aqui, 5 centímetros, né? Então, no caso aqui, você vai marcar metade do valor, né? Porque quando você abrir vai ter o valor inteiro. E daqui para cá você marca o valor total. Então, digamos, no meu caso aqui, 5 centímetros. Aqui eu marco 2,5, depois 5, 5, 5, 5. Se for 6 centímetros aqui, então aqui eu marco 3, depois 6, 6, 6. Isso aí é conforme você queira, o valor que você definir aí. Então, agora eu vou raiar as linhas para cima, né? Igual eu fiz na frente. Vou abrir também igual eu fiz na frente. Vou recortar aqui, né? Para tirar o babado. Vou recortar aqui na lateral. Aqui não pode dar bico, ó, tem que harmonizar, ó, tá? Porque a gente não tem quina no corpo. E aí, vou recortar o cós também. Só para você não ficar com dúvida, então eu recortei o cós. Recortei a parte de cima, ó, separei do babado. Tirei aquele excesso que estava aqui na lateral, enumerei, risquei para cima. E agora eu vou cortar o babado e abrir igual eu fiz na frente. Aqui eu já abri o babado, já colei o papel embaixo, igualzinho eu fiz na frente. Aqui será o centro costas, olha, vai ser cortado na dobra do tecido. Eu colei aqui no molde das costas, só para você ter uma ideia como é que fica, né? Mas o papel, ele é armado, não é igual o tecido que é maleável. Então, ele não fica bem idêntico, né? Mas dá para você ter uma ideia, ó. Que ele faz o movimento do babado. Ó. Eu colei no molde frente também. Eu deixei aqui sem fazer a outra parte, só para você entender, ó. Aqui esse babado, ele vem do lado direito, volta aqui, ó. Direito para quem está olhando, né? E aí, ele continua do lado de cá, que é essa parte aqui, ó. Seria isso. Quando você cortar a saia na dobra do tecido, o molde frente, você vai ter a outra parte do lado de cá, que vai costurar nesse lado aqui do babado. Talvez você pode estar se perguntando aí, como é que faz esse lado de cá do babado? Na verdade, esse lado de cá já está feito o molde, que é o mesmo desse aqui, ó, do molde frente. É que quando você cortar esse tecido, esse molde aqui no tecido 2 vezes, um vai sair para esse lado e o outro vai sair para esse. Que se você observar, é como se fosse assim, ó. Só que por baixo dessa parte de cima aqui, ó. Se você observar direitinho, esse lado é igual a esse, ó. Ele dá continuidade, só que por baixo da peça. Vou falar agora sobre as emendas do babado. Se você cortar exatamente como está aqui no meu,
As emendas do babado vão ficar aqui nas laterais da peça, ó. E para isso você vai ter que cortar o molde frente 2 vezes no tecido e o molde costas você vai cortar uma vez na dobra do tecido, que será aqui no centro costas. A outra forma de fazer é você emendar os babados e a emenda vai ficar para o centro das costas. Para isso você tem que fazer assim, ó, encostar aqui no molde. Ó, encostar lateral com lateral, a lateral tá desse lado de cá, por isso eu virei o molde. Encostar assim, colar o molde. Na hora que você for cortar no tecido, você vai cortar 2 vezes dessa forma aqui. Consequentemente, a costura vai ficar aqui no centro das costas. Ficou faltando falar sobre as informações da peça e o cós. Vou falar primeiro aqui do cós. Você vai cortar uma faixa reta com a medida da sua cintura, mais alguns centímetros, mais a margem de costura. Esses centímetros a mais é para não correr o risco de ficar apertado o cós na hora de você pregar aqui na saia. Porque se você for medir aqui na peça, você tem que descontar a pence, né? Mas é mais fácil você medir a sua cintura, colocar alguns centímetros a mais e depois colocar a margem de costura também. Se o seu cós tiver emenda na parte superior, você vai deixar a margem de costura aqui também, né? E aí, nesse caso, você vai cortar 2 faixas com a largura que você quer do cós, mais a margem de costura. Se você não quiser emenda aqui na parte superior, você vai ter que cortar 2 alturas. É essa largura aqui, mais uma para cima, mais a margem de costura, tanto embaixo quanto em cima. E a largura que você vai deixar aqui do cós é a largura que foi deixado cá em cima na hora que a gente rebaixou aqui para tirar aquele pedacinho que a gente eliminou. Então, aquele pedacinho é esse aqui, ó, só que reto, porque a saia foi feita na altura da cintura. Se ela for feita abaixo da cintura, tem que ser um cós anatômico, mas a gente vai deixar esse modelo para outras peças que a gente vai fazer mais para frente. Então, você deve escrever o nome da peça em cada uma aqui, colocar colado é frente, colado é costas e também marcar o fio do tecido. Você pode considerar essa linha aqui como fio do tecido, tanto desse lado quanto esse, ou encostar uma régua aqui, nessa linha aqui, e riscar o fio do tecido. Vou fazer para você ver. Aqui, como o meu tá escrito já, eu não vou colocar a régua assim, ó, porque senão vai pegar em cima das letras ali. Vou colocar assim, mais afastado um pouco, aí eu vou usar como parâmetro a marcação que tem aqui na régua. Assim. Tem gente que coloca o fio do tecido, um pedacinho bem pequeno. Faz assim, ó. Isso não é fio do tecido, não. Porque você precisa dele para você medir na hora de cortar. Tá bom fazer ele bem grande. E aqui escreve fio. Faz a mesma coisa do lado de cá. Então, a aula de hoje está finalizada. É um modelo bem simples, mas que tem aí algumas técnicas para você estar treinando e desenvolvendo a sua modelagem. Bom, eu espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo, tá bom? Hoje eu vou deixar para você meditar João, capítulo 13, versículos 12 a 14, que diz assim: Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Bom, esse texto aqui, ele não deve ser levado totalmente ao pé da letra. Não é que você tem que sair por aí lavando os pés de todo mundo. Claro, se te caber isso, faça, mas o que Jesus quer dizer aqui, que mesmo você sendo a pessoa que você deve se humilhar, você deve colocar o seu próximo superior a você, né? Você não deve ter aquele olhar arrogante, olhar de quem está mandando, quem está por cima. Mesmo se for você, por exemplo, um patrão, você deve tratar seus funcionários superiores a você,
né? E tratar assim a todos de forma mais humilde. É isso que agrada o coração de Deus. Deus não gosta de pessoas que têm o coração soberbo, que sejam pessoas, né, de nariz empinado, como se fala por aí. Ele gosta de pessoas humildes. É esse que agrada o coração de Deus. Que você realmente aprenda a ser uma pessoa mais humilde a cada dia, tá bom? Coloque isso em prática na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou ficando por aqui, mas deixo 2 vídeos aqui ao lado para você assistir. Fique com Deus, até a próxima, tchau!